Colégio Estadual de Tempo Integral de Barra do Choça. Estação 6. Ética e Meio Ambiente. Segundo ano, turma D, turno integral. Alunos: Heloísa Santos de Oliveira, Maria Eduarda Silva Santos e Moane Soares Bispo. Nós falaremos sobre o consumismo. Por partes. Parte 1. Alienação e consumo. Parte 2. Consumismo infantil. E parte 3. Consumismo e meio ambiente. Eu, Moane, vou falar sobre consumismo e alienação. O consumismo é o ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. O consumismo é característico das sociedades modernas capitalistas e da expansão da globalização. A alienação, também chamada de alheação e alheamento, é o termo jurídico de caráter genérico, pelo qual se designa todo e qualquer ato que tenha o efeito de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por venda, por troca ou por doação. Durante a Revolução Industrial, houve uma mudança significativa na produção, levando à produção em massa de bens e o surgimento de uma sociedade de consumo com o advento dos meios de comunicação, como jornal, rádio, televisão e, mais recente, a internet. Essa exposição à publicidade influenciou a criação de estereotipos de sucesso, felicidade e status associado à posse de certos produtos. Em resumo, a Revolução Industrial e o surgimento dos meios de comunicação transformaram a sociedade numa cultura consumista. A relação entre alienação e consumo está enraizada na ideia de que o consumismo pode levar à alienação social e emocional das pessoas. Assim, o indivíduo alienado relaciona sua essência com um padrão de consumo. Os produtos passam a possuir uma aura capaz de atribuir características ao sujeito e suprir suas necessidades. Da mesma forma, a alienação pelo lazer gera indivíduos frágeis, com dificuldade de compreender suas próprias personalidades. Agora vamos falar sobre os tipos de alienação. Alienação social. A alienação social incapacita o pensamento independente do indivíduo, fazendo com que ele busque satisfação pessoal por meio de aquisição de bens materiais, isso afetando em seus relacionamentos sociais e interpessoais. Alienação emocional. A alienação emocional é o ato de comprar compulsivamente como forma de lidar com seus sentimentos de vazio, solidão e insatisfação, levando um ciclo de consumo desenfreado. Alienação pela publicidade. Aproveita das inseguranças emocionais das pessoas para promover vendas e promover uma falsa felicidade e status. O consumismo desencadeia fortes problemas ambientais, como lixo, desmatamento e a poluição, assim como vem sendo o responsável por distúrbios na sociedade, como o modismo, endividamento, má qualidade de vida, roubos, bullying e entre outros, sem contar no enfraquecimento dos laços comunitários, aumento da desigualdade econômica, degradação ambiental, e isso pode minar os esforços coletivos para abordar questões sociais e ambientais. Esses são os impactos sociais do consumismo e da alienação. Eu, Maria Eduarda Silva, do segundo D integral, vou falar sobre consumo infantil. O consumismo infantil é um fenômeno em que crianças são expostas a mensagens publicitárias que promovem um consumo excessivo de produtos e serviços. Isso pode levar à mentalidade materialista desde cedo e contribuir para o desenvolvimento de hábitos de consumo pouco saudáveis. Os pais e cuidadores têm um papel importante em ajudar as crianças a desenvolver uma compreensão saudável do consumo e em promover valores como gratidão, responsabilidade e moderação. O consumismo infantil vem crescendo muito durante esses anos. Boa parte da causa disso é a internet, que vem cada vez mais buscando atrair crianças para o consumo. Um exemplo disso são comerciais de comidas não saudáveis com desenhos ou brinde, brinquedos diferentes, roupas atualizadas e muitas outras coisas que atraem o público infantil. É muito comum vermos crianças fazendo pedidos insistentes por um determinado produto, fazendo drama, birra, se jogando no chão, gritando ou até mesmo chorando, pedindo aquele determinado produto, que nem sequer os adultos conhecem, ou ainda se comportam conforme influenciadores digitais mirins, divulgando marcas, abrindo brinquedos novos ou mesmo durante suas brincadeiras. Um exemplo disso é o TikTok, em que crianças começam a fazer contas para divulgar produtos, brinquedos ou comidas diferentes, até mesmo roupas, para outras crianças verem, gostarem do produto e fazer a mesma coisa que eles, fazer birra para tentar chamar a atenção para os pais comprarem aquele determinado produto. Tópico 1. Impacto na infância. O consumismo infantil pode afetar a infância das crianças de várias maneiras. Pode criar uma expressão para que as crianças queiram ter produtos mais recentes e populares, levando a um sentimento de inadequação se não puderem obtê-los. Além disso, pode diminuir a capacidade das crianças de apreciar as coisas simples da vida e de desenvolver habilidades de resolução de problemas e criatividades, já que são constantemente expostos a estimulados externos em vez de criar o seu próprio entretenimento.
É muito comum vermos crianças mais no celular do que brincando, fazendo amigos, brincadeiras sem tecnologia, sem estar com o celular na mão. Elas não querem mais saber de fazer amizades para perder a timidez, ter mais diálogo com outras pessoas, não querem mais brincar ao ar livre, aproveitar a infância, que já é curta. É um tempo em que você tem que aproveitar bastante, porque não volta mais, mas na maioria das vezes só querem saber de roupas caras, brinquedos modernos, aparelhos de última geração. As crianças não querem mais saber de coisas simples, as coisas que fazem a vida ser legal. Elas só querem saber de tecnologia, de ter as últimas coisas da geração e humilhar crianças que não têm esse tipo de produto. Isso faz com que as outras crianças se afastem dela e ela comece a ficar sozinha. E aí já é outro problema grave, porque ela não vai ter amigos pra se divertir e vai ficar sozinha, enfurnada no celular. Tópico 2. Consequências para a saúde. O consumismo excessivo pode levar a problemas de saúde físico e mental nas crianças. Por exemplo, o consumo excessivo de alimentos e bebidas não saudáveis promovidos pela publicidade pode contribuir para a obesidade infantil e outros problemas de saúde relacionados. Muito comum a gente ver crianças com comidas gordurosas, por exemplo, hambúrguer, coxinha, pizza, e pastel, entre outros. Há coisas doces também que prejudicam, como refrigerantes, doces e etc. É muito comum ver, e é muito raro agora ver crianças querendo comer verduras, frutas, a não ser obrigado pelos pais. E consumir esses tipos de comidas que fazem mal pode acabar afetando a saúde, trazendo veias entupida, obesidade, diabetes. E isso não é só um problema para a criança, é para os pais também, que vão ter que cuidar dessa criança redobrado. E a criança que vai ter que conviver com essa consequência que ela trouxe para si mesma. Além disso, a pressão constante para ter os últimos brinquedos ou gadgets, que nada mais, nada menos é aparelho eletrônico, ou seja, celular, computador, relógio digital, entre outros. Pode causar estresse e ansiedade nas crianças, pois elas verem crianças ao seu redor tendo aquele mesmo tipo de aparelho eletrônico ou mesmo tipo de brinquedo e ela não ter, causará uma certa inquietação querendo aquele tipo de produto, o que acabará ela criando ansiedade, o que é um problema sério. Tópico 3. Impacto ambiental. O consumismo infantil também tem um impacto significativo no meio ambiente. Muitos produtos consumidos pelas crianças são feitos de materiais não renováveis e são descartados rapidamente, contribuindo para a produção de resíduos e a degradação ambiental. Além disso, a produção em massa desses produtos frequentemente envolve práticas que poluem o ar, a água e o solo. Exemplo disso são brinquedos de plástico, bonecas, carrinhos são exemplos disso, que crianças que jogam lixo em qualquer lugar e não respeitam o lugar que cada tipo de lixo deve ser jogado, e o desmatamento para fazer determinados materiais, exemplos cadernos. Ultimamente andam saindo vários tipos de cadernos que as crianças estão ficando loucas por eles, tanto criança quanto adolescente. E isso vai acabar afetando o meio ambiente e desmatando boa parte das florestas. Tópico 4 e último, o papel dos pais e cuidadores. Os pais e cuidadores desempenham um papel crucial em ajudar as crianças a desenvolver uma relação saudável com o consumo. Bom, elas podem fazer isso limitando a exposição das crianças à publicidade. Dá um tempo para ela usar o celular e para ela passear. Levar o cachorro para passear, tomar um ar, ir com as amigas para praça, fazer algo de bom, sem o celular. Ensinando-as sobre finanças pessoais e consumo consciente. Ensine-a que nem tudo que ela vê, ela vai poder ter. Incentivando-as a valorizar experiências em vez de bens materiais. Ou seja, ensine-a que viver um momento bom com a família e amigos é melhor do que ter aquele celular do ano, ou aquela roupa que está na moda, etc. E modelando-a com comportamentos de consumo responsável. Ou seja, que ela tenha um comportamento bom e que se ela gostar de algo, primeiro, pergunte aos pais se ela tem condição de ter aquilo. E se caso os pais não ter naquele momento, que ela tenha a paciência de esperar os pais terem a condição financeira para dar a ela aquele produto. Eu, Heloísa de Oliveira, vou falar sobre o consumismo e o meio ambiente. Em resumo, o consumismo refere-se a um padrão de comportamento econômico e social, onde a busca por aquisição de bens materiais é incessante e muitas vezes descontrolada. Esse fenômeno está profundamente enraizado nas sociedades atuais, impulsionadas pela publicidade, como as propagandas, pela cultura do status e pelo desejo de satisfazer necessidades e desejos pessoais. Consumismo no meio ambiente. O consumismo tem um impacto enorme no meio ambiente, já que o consumismo desenfreado promove uma mentalidade de descarte constante, onde produtos ainda funcionais são frequentemente substituídos por versões mais recentes, gerando enormes quantidades de resíduos difíceis de reciclar ou biodegradar, no caso, se decompor. Além disso, a produção em massa de bens de consumo demanda grandes quantidades de recursos naturais,
contribuindo para a exploração excessiva e degradação dos ecossistemas. Esse ciclo vicioso resulta em danos ambientais significativos, incluindo a poluição do ar e da água, e contribui para as mudanças climáticas. Como eu disse, o impacto do consumismo no meio ambiente é considerável e significativo. Alguns desses impactos são: Tópico 1. Esgotamento de recursos naturais. O consumismo contribui significativamente para o esgotamento de recursos naturais de várias maneiras. A produção em massa de produtos consome enormes quantidades de recursos, como água, energia e matéria-prima, levando à exploração insustentável desses recursos. Além disso, o aumento da demanda por produtos leva à extração acelerada de recursos não renováveis, como minerais e combustíveis fósseis, causando danos irreparáveis ao ecossistema e à biodiversidade. Tópico 2. Produção de resíduos. O consumismo gera uma produção massiva de resíduos sólidos, o que é um dos principais problemas ambientais associados a esse comportamento. O aumento do consumo leva à geração de uma grande quantidade de embalagens plásticas, descartáveis e outros resíduos provenientes dos produtos adquiridos. Esses resíduos sobrecarregam o sistema de gestão de resíduos, muitos dos quais não estão equipados para lidar com o volume crescente. Como resultado, uma parte significativa desses resíduos acaba em aterros sanitários ou poluindo ecossistemas naturais, causando danos ao meio ambiente, à vida selvagem e à saúde humana, por meio da poluição, da exposição a substâncias tóxicas, tanto dos animais quanto dos humanos, doenças, entre outros. Tópico 3. Emissões de gases de efeito estufa. O consumismo contribui significativamente para as emissões de gases de efeito estufa em várias etapas do ciclo da vida dos produtos. A produção em massa de bens consome grandes quantidades de energia, muitas vezes provenientes de fontes não renováveis, como o petróleo e o carvão mineral, o que resulta na emissão de dióxido de carbono, CO2, e outros gases de efeito estufa durante o processo de fabricação. Além disso, o transporte de mercadorias ao redor do mundo, para atender à demanda por produtos, contribui ainda mais para as emissões de gases de efeito estufa, pela queima de combustíveis fósseis causados pelos veículos utilizados para o transporte. Fora o descarte de produtos no final da sua vida útil, também pode resultar em emissões de gases de efeito estufa, especialmente se os resíduos forem incinerados ao invés de serem adequadamente tratados por métodos mais sustentáveis, como a reciclagem. E agora, falando sobre a obsolescência programada. A obsolescência programada é uma estratégia onde os produtos são programados para terem uma vida útil limitada. Isso incentiva os consumidores a substituírem esses produtos por versões mais recentes, contribuindo para o aumento de descarte de resíduos e a utilização desnecessária de recursos naturais, como os combustíveis fósseis, na produção de novos produtos, que contribui para a poluição ambiental. E, por fim, sobre o consumismo consciente. O consumismo consciente é uma maneira de abordar as compras com mais consciência dos impactos que elas têm no meio ambiente, na sociedade e na economia. Isso implica em fazer escolhas mais informadas, considerando aspectos como a origem do produto, os materiais utilizados, as práticas de produção e seus efeitos ambientais. Envolve também a preferência por produtos duráveis e de qualidade, o apoio às marcas que adotam práticas sustentáveis e a redução do desperdício através da reutilização e a reciclagem responsável. Além disso, o consumismo consciente inclui repensar as necessidades de consumo, evitando compras impulsivas e explorando alternativas mais sustentáveis, como compartilhar recursos ou comprar produtos usados. Em resumo, o consumismo consciente busca promover uma abordagem mais equilibrada e responsável em relação ao consumo, com o objetivo de minimizar os impactos negativos na sociedade e no meio ambiente. É isso. Agradecemos a atenção.